Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Assim como estamos, nós vamos orar. Bondoso Deus e Pai, damos-te graças e louvor, porque aqui podemos ouvir a Tua palavra, aqui podemos encontrar fortalecimento da fé, aqui nós conhecemos um Deus onde temos refúgio, onde encontramos paz e que nos dá liberdade de sermos Teus filhos, cristãos e testemunhas neste mundo. Abençoa esta palavra e que ela more em nossos corações nesta manhã. Amém. Estimados irmãos, o Salvador Jesus, eu enviei para os grupos de nossa congregação ontem o convite para o culto de hoje, aquele banner em que sempre é colocado o tema do culto e o tema da mensagem. E o convite foi para nós refletirmos hoje sobre refúgio, paz e liberdade. Na terça-feira, quando comecei a fazer as leituras bíblicas indicadas para este culto, leituras que nós acabamos de fazer, mesmo já tendo lido esse conjunto de leituras durante muitos anos do meu ministério, eu confesso que fiquei impactado com o conteúdo desses textos. E impactado por quê? Porque são textos que falam sobre perseguições, ameaças de morte, irmão criando intriga, desejando ser maior do que o outro, cobiça, sentimento faccioso e inveja. E de repente então me surgiram as perguntas, mas por que essas perseguições, essas brigas, essas contendas? E por que de repente a palavra de Deus para o domingo de hoje, e em geral, ela coloca com tanta ênfase, com tanto peso, muitas vezes, esses momentos de perseguições e de intrigas. E aí então vieram mais perguntas. Quem são esses inimigos? Quem são os perseguidos? Qual o objetivo? Como é que isso afeta a vida de cada um de nós, a nossa vida cristã? E como é que isso afeta a vida da igreja? E como mudar isso? Muitas perguntas. Aí me lembrei, em primeiro lugar, daqueles alertas que a palavra de Deus e que Jesus especialmente já tinha feito nos evangelhos, dizendo que ao longo dos tempos da história haveria muitas perseguições às testemunhas de Cristo na sua missão de anunciar o evangelho a todos. E também aquele alerta de Jesus dizendo que o amor se esfriaria de todas as pessoas. Aí me lembrei também daquilo que nós aprendemos no ensinamento de Martinho Lutero, quando ele fala sobre os inimigos da fé e os inimigos da igreja. Quais são? O diabo, o mundo e a nossa própria carne. E aí então a gente passa a fazer uma viagem por essas leituras que nós acabamos de ouvir. E vamos ver que nessas leituras nós vamos encontrar exatamente esses inimigos. O diabo, o mundo e a carne, tentando afetar a nossa vida cristã e a vida da igreja. Inimigos externos e inimigos internos. Então vamos ver. No Salmo 54, que é um salmo de Davi, Davi está escondido numa cidade chamada Zif, porque o rei Saul queria matá-lo. E o que acontece? Os moradores daquela cidade vão fazer uma delação ao rei. Eles vão contar a Saul que Davi estava escondido lá na terra deles. E qual o motivo dessa perseguição de Saul? Poderia ser por querer vingar-se de Davi, que aos poucos estava tomando o coração do povo. Poderia ser também uma vingança, não só pessoal, mas política. Mas o que chama a atenção no texto é que aqueles inimigos estavam perseguindo um servo de Deus
porque eram inimigos de Deus, que queriam boicotar o plano de Deus. Na oração do Salmo, Davi diz assim: ó Deus, salva-me pelo teu poder, pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar, homens violentos querem me matar, eles não se importam com Deus. Ou seja, era uma perseguição não contra um simples servo de Deus, era uma perseguição contra Deus e os seus planos. Chegamos ao texto de Jeremias. Jeremias também está sendo perseguido. E por quê? Porque ele era um mensageiro de Deus que estava causando incômodo na sociedade. Ele contrariava os falsos profetas, ele denunciava as autoridades corruptas, ele atacava as injustiças sociais. Consequência, o que Jeremias diz? Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro, não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. O alvo dos inimigos de Jeremias não era propriamente a pessoa de Jeremias. O alvo era o servo de Deus. Porque aqueles eram não simples inimigos de Jeremias, mas eram inimigos de Deus, dos seus planos e do cumprimento da sua missão ao longo do Antigo Testamento. Isso nos remete para hoje, meus irmãos, quando nós pensamos em inimigos externos. Os relatórios sobre perseguições aos cristãos no mundo dizem simplesmente assim: nunca houve tanta repressão ao cristianismo, perseguições e vítimas como nos dias atuais. De 80 a 120 milhões de cristãos são objetos de intolerância e perseguições. E quem são os perseguidos? São aqueles que confessam a fé em Jesus Cristo. São aqueles que sofrem por causa de Jesus. São aqueles que simplesmente querem compartilhar e testemunhar a verdade contra a correnteza ou contra todas as resistências. Mas aí eu pergunto para vocês, já não chega tanto inimigo externo para querer destruir a igreja? Já não chega tanto inimigo externo querendo nos afastar da nossa comunhão com Deus e querendo nos dividir? Parece que não. Porque nós também temos muitos inimigos internos. E as leituras bíblicas apontam para esses inimigos internos também. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, de repente acontece ali uma discussão entre discípulos de Jesus, discutindo quem é o maior no reino de Deus. Uma atitude de orgulho, de arrogância, uma atitude para diminuir o valor do outro, uma atitude que é simplesmente promoção de intriga dentro do corpo de Deus, visando o quê? Visando a promoção do reino de Deus? Visando a edificação da igreja de Cristo? Não. Visando promoção pessoal, visando projeto de poder, visando o eu. E Tiago também fala desses inimigos internos, porque Tiago, quando se dirige lá àquela congregação, o clima estava pesado naquela congregação. O que Tiago diz que está acontecendo lá? Contendas, invejas, ciúmes, intrigas, rivalidades, que provocam o quê? Corroem as relações interpessoais, causam divisões entre os irmãos da igreja, desmantelam e minam as forças de qualquer intenção ou estratégia missionária de uma igreja. Porque se o diabo quer implodir por dentro o trabalho da igreja, basta que haja intrigas, contendas, discussões e guerras. A gente precisa ir mais a fundo ainda, meus irmãos, e perguntar: quem são esses verdadeiros inimigos? Quem está por detrás de tudo isso? Então eu vou dizer para vocês:
O inimigo número 1, vocês sabem, é o diabo. O pai da mentira que espalha as fake news, que quer impedir as pessoas de terem a fé no Deus triuno, aquele que quer afastar as pessoas da comunhão com Deus, é aquele que distorce a palavra de Deus. E sobre esse Pedro já tinha dito: o diabo anda em derredor, como um leão que ruge, como um grande adversário, querendo derrotar e destruir vocês. O inimigo número 2, o mundo. Longe de ser um amigo nosso, o mundo é nosso inimigo, meus irmãos. Aqui na carta a Tiago, ele está dizendo: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque o mundo está aí para nos influenciar, para nos oferecer prazeres, para nos tentar, para nos afastar da comunhão com Deus. O mundo, regido pelo velho homem, não é nosso amigo. E Jesus, quando nos enviou, ou enviou os seus discípulos ao mundo, ele diz assim: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sereis odiados por causa do meu nome. E sabe quem é o inimigo número 3? Eu mesmo. Talvez cada um de nós. Porque Tiago diz assim: vocês cobiçam, vocês matam, vocês sentem inveja, vocês não podem obter, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. E aí, quando eu estou dizendo que eu mesmo sou o inimigo nessa situação, não tem como eu jogar a culpa no outro, porque Jesus disse: é do coração do homem que procede maus desígnios, homicídios, adultério, prostituições, furtos, falso testemunho e blasfêmias. O terceiro inimigo sou eu, porque o problema está comigo. Eu sou pecador. Eu, muitas vezes, sou um sabotador da missão de Deus em criar barreiras para anunciar as obras do Senhor. É por isso, meus irmãos, que precisamos falar hoje sobre refúgio, sobre paz e sobre liberdade. Porque a presença dos inimigos explica muita coisa que está acontecendo hoje. A violência doméstica, a indisciplina e insubmissão de filhos, casais convivendo aos gritos, filhos agredindo pais, mortes em escolas, discussões e agressões verbais na política, calúnias, difamações, e muitas vezes, em algum momento, a igreja tímida do seu crescimento. Como mudar isso? Nós precisamos de refúgio, de paz e de liberdade. Nós cantamos hoje refúgio e fortaleza. Deus sempre é socorro bem presente nas tribulações. Ele é o nosso socorro. Davi, quando viu que os inimigos estavam à sua espreita, querendo matá-lo porque eram inimigos de Deus, o que disse Davi? Eu sei que o Senhor Deus é quem me ajuda. Eu sei que é Ele quem me defende. Tenhamos essa certeza em primeiro lugar, meus irmãos. E só nele, não em homens, não em pessoas, nas quais hoje muitos estão depositando a sua confiança para melhorias no mundo, é em Deus que nós vamos encontrar refúgio e fortaleza e amparo em primeiro lugar. E Ele vai usar os seus servos para também agir nesse sentido. Nós precisamos de paz, paz com Deus, a paz que nos foi trazida por Cristo ao morrer na cruz, ao perdoar os nossos pecados, e uma paz agora que nós também queremos compartilhar com os nossos irmãos para que haja paz social. Nós também precisamos lutar e queremos ter liberdade. Em primeiro lugar, usufruir a liberdade que Jesus trouxe para nós, nos libertando da escravidão do pecado, da escravidão do diabo, da escravidão do mundo, da escravidão da carne.
liberdade para nós podermos expressar a nossa fé, liberdade até de consciência para nós não sermos julgados por causa da nossa maneira de pensar, de escolher, porque é Deus quem julga essas coisas, e não irmãos julgando irmãos e condenando irmãos pela liberdade de consciência que têm de tomarem decisões, de fazerem escolhas e de pensarem de uma determinada maneira. Onde é que começa toda essa mudança? Essa mudança começa dentro de cada um de nós. E por isso então Tiago diz assim: primeiro, limpem as mãos, purifiquem os corações, reconheçam a miséria de vocês. É isso que ele está dizendo. Não vamos nos deixar seduzir pela má amizade do mundo, não vamos nos deixar ser atiçados pelas artimanhas do diabo, não vamos nos deixar vencer em fazer com que os nossos interesses sejam mais importantes do que do irmão. Tiago diz assim: arrependam-se, que o riso de vocês se transforme em choro. Choro aqui significa arrependimento, chorar como Pedro, confessar como Paulo: eu sou o principal dos pecadores. Limpem as mãos, purifiquem os corações. E aí Tiago diz assim: cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês, porque Ele está de braços abertos todos os dias, Ele é rico em perdoar. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é rico em perdoar e nos purificar de toda injustiça, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Este perdão, esses braços abertos, nós encontramos aqui na sua palavra sendo anunciada. Esses braços abertos estão presentes quando nos é anunciado o perdão dos pecados, na absolvição do culto. Esses braços abertos estarão abertos agora quando nós chegarmos aqui à presença de Deus na Santa Ceia, para recebermos o corpo e sangue de Cristo. Aqui nós temos refúgio, aqui nós temos paz, aqui nós temos liberdade. E Tiago diz ainda: resistam ao diabo, sujeitem-se a Deus, humilhem-se diante do Senhor. É um convite, meus irmãos, para nós vivermos o nosso batismo todos os dias, afogarmos a velha natureza, deixarmos ressuscitar a nova natureza. E aí eu quero lembrar duas ou três palavras, expressões importantes que nós ouvimos ontem na palestra do pastor Nilo Varros, no congresso de servas e leigos, quando ele diz assim, no final da palestra, do tema que era compartilhar vida, ele diz: não tenham medo, não tenham medo. Apesar de vocês serem ao mesmo tempo justos e pecadores, vocês são perdoados, e vocês têm tudo aquilo que é suficiente para viverem refugiados, para viverem na paz, para promoverem a paz e para viverem a vida em liberdade. É uma bênção que Deus nos dá, é um privilégio para que nós continuemos firmes, meus irmãos, a nossa caminhada de fé e a nossa caminhada como igreja cristã, não nos calando, testemunhando Jesus Cristo apesar dos inimigos, sejam eles externos como internos. Não tenham medo, a nossa suficiência vem de Deus, e nós vamos continuar nesta obra sempre, apesar de tempos difíceis que nós vivemos. Que Deus nos abençoe. Amém. A paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.